Esse texto foi direcionado ao povo, à nação de Judá. Essa nação que era teimosa com Deus. Essa nação que se desviava dos caminhos do Senhor. Essa nação que Deus exortava eles com relação a ídolos, com relação a outros deuses. Uma nação que viu tantos prodígios e milagres de Deus, que veio a atuação de Deus em toda a história, mas que muitas vezes migravam a sua fé a um Deus que nada podia fazer. Aqui o texto que lemos diz que gastam ouro da sua bolsa, pesam a prata nas balanças, dão dinheiro a ouvires para um Deus que não faz nada. Um Deus que você coloca naquele lugar, ele fica naquele lugar e não sai daquele lugar. E aí Deus fala com aquele povo e diz: olha, esses deuses são inúteis. Eles não têm capacidade, não têm condição de fazer nada. Não têm condição de mudar o curso da vida de ninguém. São deuses que têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não adianta gastar tanto ouro, tanta prata, com ouvires para fazer um Deus, porque ele não pode fazer nada. Mas o povo de Judá era um povo que, mesmo assim, em muitas oportunidades adoravam ídolos, adoravam outros deuses, se prostravam a deuses que nada podia fazer, invocavam ao Deus que não podia salvar ele ou resolver os seus problemas, porque as coisas continuavam da mesma maneira, do mesmo jeito. E é interessante que Deus aqui diz: olha, eu narro o fim desde o princípio. Uma tradução diz isso, que Deus, o nosso Deus, é isso, que narra o fim desde o princípio. E apesar de eles vivenciarem tantas coisas que Deus fez, muitas vezes desviavam dos caminhos do Senhor e adoravam outros deuses. E é bom aqui essa noite, dentro desse contexto, muitos de nós não nos prostramos perante um Deus, uma imagem, mas muitos de nós acreditamos na nossa força, no nosso braço, na nossa condição humana. Muitas vezes direcionamos o nosso olhar não para Deus, mas para outras coisas. E Deus aqui é bem claro com aquele povo, e eu entendo que é para nós aqui essa noite, que Ele é um Deus todo-poderoso. Ele diz: eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ele é o único Deus. Mas eu quero aqui me deter no versículo 11, que aqui ele diz: o que chama a ave de rapina, desde o Oriente, uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito e também executarei. E é nisso que eu quero trabalhar com vocês essa noite. É dentro desse texto do versículo 11 que Deus fala com aquele povo. E a primeira coisa que ele diz aqui no versículo 11, depois de exortar aquele povo, dizendo: olha, vocês estão perdendo tempo, vocês estão gastando dinheiro, estão se dobrando, adorando a um Deus que nada pode fazer. As coisas não vão mudar na história de vocês, enquanto vocês adorarem a deuses que não podem fazer nada. Enquanto vocês gastarem o seu tempo, a sua oração, a sua devoção a um Deus que nada pode fazer, as coisas não vão mudar na vida de vocês. Porque esse Deus que vocês estão adorando é um Deus que não tem resposta, é um Deus que não tem condição de fazer nada. Aí ele vai no versículo 13 e diz: olha, eu chamo a ave de rapina do Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Aí ele vai: eu o disse. Primeira coisa aqui, é importante ver nesse versículo 11, aqui diz o texto: eu o disse.
enquanto outros deuses não falavam nada, enquanto outros deuses você clamava, mas não tinha condição de responder nada, porque tinham ouvidos, mas não tinham capacidade de ouvir. Aqui chega Deus e fala: olha, eu disse, eu falo alguma coisa, eu sou Deus que falo algo, eu sou Deus de resposta. E quando nós olhamos em Hebreus, diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras. Sabe, é importante dizer aqui essa noite que o nosso Deus é o Deus que fala, é o Deus que diz, é o Deus que tem boca e tem a capacidade de falar. Enquanto outros deuses não falam nada, nós vemos em toda a história bíblica, nós vemos desde o Gênesis até o Apocalipse, um Deus que fala, um Deus que sempre falou, um Deus que nunca deixou de falar, um Deus em toda a história, que quando começou todas as coisas, Ele começou a falar, Ele disse: haja luz, e houve o que? Luz. Um Deus que sempre falou, um Deus que vai e cria Noé, Adão, e fala com Adão, e toda a tardezinha se relaciona com Adão, porque Ele é um Deus que tem boca e fala. Deus sempre falou, Deus falou a Noé, Deus falou a Abraão, Deus falou a Moisés, Deus sempre falou com os homens e as mulheres que Ele escolheu, Deus falou a Davi, Deus falou a Salomão, Deus falou através dos profetas. O Deus que nós servimos não é um Deus mudo, é um Deus que fala. É um Deus que fala, porque os ídolos têm boca e não falam. Sabe o que eu digo para você essa noite? Você está diante de um Deus que fala. Diga glória a Deus por isso. Você está diante da majestade de um Deus que fala. Ele fala essa noite ao nosso coração. Deus não é um Deus vazio, não é um Deus que não tem resposta. Deus é um Deus que fala e tem resposta para todas as nossas angústias, para todas as nossas tribulações. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o deserto, não importa o problema, Deus fala com você. Deus fala com a tua vida. Deus fala de muitas maneiras e muitas formas. Quando eu olho na Bíblia, quantas maneiras Deus falou? No Salmo 81 diz que Deus trovejou, Deus respondeu no meio do trovão. Deus fala no meio do trovão. Deus fala através de um animal. Não foi isso? O que Ele fez? Falou através de uma jumenta. Não foi isso que Deus fez? Deus fala através de um anjo. Esse que aparece a Maria, o anjo Gabriel. Você é bendita entre as mulheres, é escolhida para gerar aquele que será o Salvador da humanidade. Deus fala com Moisés no meio do fogo. Tira as sandálias, Moisés, porque esse lugar é santo. Deus fala na brisa. Está lá Elias na caverna, cheio de problemas. E Deus na brisa fala com Elias. Sai da caverna, Elias. Deus fala no templo. Deus falou com Isaías no templo. Deus se manifestou a Isaías no templo. Deus falou com Gideão quando ele estava malhando trigo. Homem valente, o Senhor é contigo. O Senhor falou com Samuel quando ele estava dormindo. Deus é o Deus que fala, meu amado. Você está na presença de um Deus se você buscá-lo, se você insistir em bater, se você clamar, Deus vai falar com você. Deus fala conosco. Aqui Ele está dizendo: olha, eles lá têm boca, mas não falam. Mas eu disse, eu falo. Eu sou Deus. E como Deus pode falar hoje, pastor, conosco? Deus pode falar através da sua palavra.
Esteja atento à voz do Espírito Santo, porque nessa noite Deus pode estar falando com você. Aquela resposta que você está precisando, aquilo que você está necessitando, aqueles questionamentos que você tem, aquilo que você mais precisa. De repente hoje Deus está usando a sua palavra para falar com você. Deus fala através dos cânticos, das ministrações. Deus fala através dos seus servos. Deus fala através de circunstâncias da vida. Fique atento. Deus usa circunstâncias. Deus usa situações. Você está às vezes caminhando diante de uma situação. Deus está usando aquela situação. Deus está usando aquela circunstância. Deus está usando aquele deserto. Deus está usando aquela dificuldade para falar algo a você. Esteja atento à voz do Espírito Santo. Deus também fala quando estamos orando, porque oração é intimidade, oração é falar com Deus, e a oração não é aquela coisa de eu só falar, não, você fala e Deus responde. Quando você abre o teu coração, quando você coloca diante dele as tuas angústias, as tuas necessidades, as tuas ansiedades, as tuas lutas, as tuas dificuldades, quando você compartilha algo com ele, quando você tem momentos a só com ele, ele é o Deus que fala com você. Então aqui está dizendo, olha, eu o disse. Fique atento à voz do Espírito Santo essa noite. Fique atento àquilo que Deus quer falar com você essa noite. Dê ouvido à voz do Espírito Santo, porque Deus fala no nosso coração. E aí ele diz mais, eu o disse, eu também o cumprirei. Ele vai responder tudo aquilo que está no contexto desse capítulo 46. O que esses deuses cumprem? Qual que é o tipo de coisa que aquele povo pediu e aquele Deus cumpriu? Qual foi as necessidades que eles se colocaram diante desses deuses? E ele cumpriu e ele atendeu. Aí Deus vem com resposta, dizendo, olha, vocês estão gastando o ouro de vocês, a prata de vocês, com ouvires para um Deus que nada pode fazer. Aí ele vem e responde, eu disse, quer dizer, eu tenho boca e falo, e aí tem mais, eu também cumpro aquilo que eu prometo, eu sou cumpridor da minha promessa. Tem um canto que diz, que eu acho interessante, que diz assim, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. Deus é cumpridor de cada promessa que Ele tem para a nossa vida. Ele está dizendo aqui, eu cumpro. Tudo o que eu prometo, eu cumpro. Nós vivemos num mundo sem credibilidade. Nós convivemos com pessoas sem credibilidade. Nós vivemos numa sociedade que se tem tantas promessas, mas não se cumprem. Nós vivemos debaixo de governos que se prometem tantas coisas, mas quando coloca a mão na massa, não executa nem metade daquilo que prometeu. Mas aí eu digo, aí eu olho para a Bíblia, aí eu olho para o nosso Deus e digo, cada vírgula, cada acento, cada promessa, Deus cumpre, porque Deus é cumpridor de cada promessa. Deus é cumpridor.
Existe algo que Deus não possa cumprir? Existe algo que Deus prometeu e não cumpriu? Nós vemos na Bíblia tantas situações, circunstâncias, que humanamente era difícil de se cumprir. Mas tudo aquilo que Deus prometeu, no momento certo Ele cumpriu. Eu pego a situação de Abraão e Sara. Eles estavam tão temerosos de achar que Deus não cumpriria, que vai lá e dá uma mãozinha para Deus, parece o Ismael. Mas Deus disse que aquele que daria continuidade àquela descendência abençoada seria gerado no ventre de Sara. E Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, diante de impossibilidades, diante de circunstâncias humanas que não tinha condição de mudar, Deus vai lá e faz gerar no ventre de Sara um filho. Existe por acaso algo impossível para Deus? Eu digo para você essa noite, estando este questionamento, que diz a Bíblia: existe algo por acaso impossível para Deus? Eu digo para você essa noite, Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus não precisa de força de ninguém. Deus é autossuficiente. Tudo que Ele prometeu, Ele é capaz de fazer. Tudo que Ele disse, Ele vai fazer, porque Ele tem a capacidade de fazer. Foi isso que Ele fez. O dilúvio, o povo não acreditava que poderia acontecer um dilúvio, mas Noé não deixou de pregar. Eu não sei se Noé, em algum momento, será que vai acontecer isso mesmo? Será que isso é capaz de acontecer? Mas aí se cumpre, porque tudo aquilo que Deus diz, Ele cumpre na sua palavra. Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu, e Deus diz: não, se tiver tanto não vai acontecer, se tiver tanto não vai acontecer. Mas aí chega um momento que não tem jeito, e aquilo que Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra, Ele destrói. Porque tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Eu estava preparando esse sermão e eu me lembrei de um dia que eu preguei aqui a respeito de Josué. Josué já está velho. E Josué diz: olha, eu em toda a minha caminhada, a minha trajetória, eu vi o quanto Deus fez no meio do nosso meio. Quantas guerras nós vencemos. Quantos milagres nós alcançamos. Quantas impossibilidades se transformaram em possibilidades. Josué chama o povo e diz: olha, o resumo de tudo é o seguinte: Deus guerreou por nós, Deus batalhou as nossas guerras e as nossas batalhas, Deus cumpriu tudo aquilo que Ele disse, que daria a nós uma terra que mana leite e mel. Ele cumpriu tudo. Todos aqueles que se levantaram contra nós, eles caíram por terra. Por quê? Porque o Senhor cumpriu cada promessa. E aí Ele continua dizendo: olha, se nós continuarmos debaixo do querer de Deus, se nós continuarmos sendo obedientes a Deus, cumpridores daquilo que Deus quer de nós, nós teremos vitórias. Deus vai abrir porta, Deus vai cumprir cada promessa na nossa vida. E aí Ele fecha dizendo: olha, agora vocês escolhem o Deus que vocês querem, vocês escolhem o caminho que vocês querem tomar. Eu já disse para vocês, tudo aquilo que nós alcançamos, porque foi Deus que cumpriu, foi Deus que agiu, foi Deus que fez. Então eu e a minha casa já escolhemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus cumpre cada promessa que Ele diz ao nosso respeito. E nós, Deus essa noite está dizendo conosco. Quando eu vejo números dizendo, lá no capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Não. Eu
quero aqui dizer para você essa noite. Você talvez já ouviu muitas vezes alguém falar a respeito disso, um pregador ou uma pregadora. Mas o Espírito Santo às vezes insiste em algo conosco, para que seja gravado no nosso coração. Olha, deposita a tua vida na presença de Deus. Deposita a tua confiança diante de Deus. Deposita a tua família, a tua casa, os teus negócios, os teus projetos, anseios, desejos diante do Todo-Poderoso. Porque eu vou dizer para você, Deus, Ele promete, mas Ele cumpre. Ele é cumpridor de tudo aquilo que Ele diz. E aí eu fecho essa palavra dizendo, eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito e também executarei. Deus está dizendo aqui, olha, os meus propósitos, todos os meus propósitos estabelecidos por mim, eu executo cada um deles. Eu não deixo de fazer. Um Deus que age, um Deus que intervém, um Deus que opera, um Deus, como diz Isaías capítulo 64, versículo 4, que nunca se viu, nunca se ouviu, que nem se percebeu, um Deus que trabalha e trabalha em favor daqueles que nele esperam. Sabe, Deus é aquele que tem os seus propósitos, e todos os propósitos de Deus, Ele executa cada um deles, Ele faz cada um deles. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Deus tem propósito com a minha vida, Deus tem propósito com a tua vida, Deus tem propósito com a tua família, Deus tem propósito com o teu ministério, Deus tem propósito com a tua vida profissional, Deus tem propósito com a tua vida espiritual, e tudo aquilo que Deus tem de propósito, Ele vai executar. É isso que Ele está dizendo. Eu executo todos os meus propósitos, não deixo de cumprir nenhum dos meus propósitos. É interessante quando eu vejo Elias diante dos adoradores de Baal, e ele diz para aqueles homens, cadê o Deus de vocês? Será que ele foi viajar? Diz a Bíblia que desde a manhã até o meio-dia, os camaradas clamavam e nada acontecia. Aí vai lá Elias tira uma casquinha com aqueles homens. Será que ele está dormindo? Será que ele está viajando? Cadê o Deus de vocês? Deus não. Cada propósito estabelecido, Ele cumpre cada um deles. Meu irmão, minha irmã, Deus tem propósito com a tua vida. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai executar tudo aquilo que Ele tem a teu respeito. Pastor, mas eu estou passando por um vale na minha vida. Deus tem propósito. Mas pastor, eu estou passando necessidade, mas não vai faltar o pão. Deus tem propósito. Pastor, eu estou passando deserto na minha vida. Deus tem propósito com você. Pastor, eu estou passando maus bocados na minha vida. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente conquistado, porque a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto eles dormem. Olha, não importa aquilo que você esteja passando, em tudo Deus tem um propósito. Deus é o Deus de propósito. Deus é o Deus que tem propósitos com a minha vida, com a tua vida. Deus tem propósitos conosco. Não importa aquilo que você esteja passando, nesse deserto, nesse vale, nessa luta, nessa enfermidade, Deus tem um propósito, e todos os propósitos de Deus serão executados para a glória de Deus. Glória a Deus. Porque Isaías diz, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu,
quem impedirá? Pastor, como tem que ser minha reação diante do vale, diante do deserto, diante da tribulação? Você tem que sempre dizer: Deus tem um propósito em tudo isso para a minha vida. Deus tem algo para mostrar comigo. Deus tem um propósito, mas eu tenho certeza, eu vou sair dessa tempestade, eu vou sair desse deserto. Deus vai me colocar no monte, Deus vai exaltar a minha vida, Deus é comigo, em tudo Deus tem um propósito, e cada propósito de Deus, Ele executa, porque Ele é todo poderoso. Agora tem que entender, por que eu estou nessa luta? O que Deus quer me ensinar? Porque eu já disse isso, vou repetir para fechar essa palavra. Na vida, primeiro você tem a aula, para depois você ter a prova. A lição vem antes e a prova vem depois. No reino espiritual é diferente. Primeiro vem a prova e depois vem a lição. Deixa, porque eu estou nessa prova. Deus quer me ensinar algo, porque Deus tem um propósito para a minha vida. E cada propósito de Deus, ele é executado, porque Ele é todo poderoso. Enquanto na vida primeiro é a lição e depois a prova. No reino de Deus, primeiro a prova e depois vem a lição. E Deus nos ensina muitas coisas. Se você está passando por um dia mau, vai debaixo dessa palavra. Deus tem propósito, Deus quer me ensinar algo, Deus tem uma lição para mim, porque Ele quer que eu cresça, que eu amadureça, que eu me aproxime mais dEle. Porque como foi Jó, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, do pastor, do pregador, do vizinho, do diácono, do irmão. Agora não, agora eu conheço Deus de andar com Ele, agora eu enxergo Ele, agora os meus olhos veem Ele. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que você o conheça de verdade, andando com Ele, caminhando com Ele, vivenciando milagres e agir dele, como disse aqui o texto: agindo eu, quem impedirá? Deus tem propósito, e cada propósito Ele executa na nossa vida para a glória dEle. Receba essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus.